aqui um trecho do Financial Times, um dos jornais queridinhos da esquerda europeia. O título da reportagem é A Campanha Discreta dos Estados Unidos para Defender a Eleição no Brasil. Financial Times, jornal de vocês, da esquerda. O presidente de extrema-direita, falou extrema-direita, você já sabe de onde é, Jair Bolsonaro flertava abertamente com a ideia de subverter a democracia do país. Ele atacava o processo eleitoral, alegando que as urnas eletrônicas utilizadas pelas autoridades brasileiras eram pouco confiáveis e defendia a adoção do voto em papel. Constantemente insinuava o risco de que a eleição fosse fraudada, ecoando alegações feitas por Donald Trump nos Estados Unidos. Mas, no fim, a vitória de Luiz Inácio da Silva, em outubro, foi aceita sem contestação séria por Bolsonaro e o veterano político de esquerda foi empossado em 1º de janeiro. O fato de a eleição não ter sido seriamente contestada é um testemunho das forças das instituições brasileiras, mas isso também foi, em parte, resultado de uma discreta campanha de pressão de 1 ano conduzida pelo governo dos Estados Unidos para instar os líderes políticos e militares do país a respeitarem e protegerem a democracia. Continua. Financial Times conversou com 6 autoridades americanas atuais ou ex-integrantes do governo dos Estados Unidos envolvidas nesse esforço, assim como várias figuras institucionais brasileiras importantes para reconstruir a história de como o governo Biden conduziu o que um ex-funcionário do Departamento de Estado chamou de uma campanha de mensagens muito incomuns nos meses que antecederam a votação, utilizando canais públicos e privados. A solução foi uma campanha coordenada, envolvendo diversos ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo as Forças Armadas, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca. Abre aspas, foi uma atuação muito incomum, afirma o ex-alto funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Michael McKinley. Então quer dizer que o governo Biden empreendeu uma campanha de pressão ao longo de um ano inteiro para instar a autoridade brasileira a apoiar a eleição do Lula, visando impedir qualquer ação contra ele? Ora, eu não sei vocês, mas isso parece bastante com essa tal de interferência estrangeira que o Lula falou que não aceita. Talvez, só talvez, Lula, você não aceite quando ela não te beneficia. Diz a reportagem que as autoridades que vieram ao Brasil, parte desse plano, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do Biden, Lloyd Austin, secretário de defesa dos Estados Unidos durante o governo Biden, general Laura Richardson, chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos, William Burns, então diretor da CIA. A BBC noticiou que também que a Vitória Nuland, responsável pelos assuntos políticos do Departamento de Estado, a madame golpe de Estado, esteve no Brasil também e pressionou autoridades brasileiras em 2022. A madame golpe. Então vocês pensam, meu Deus do céu, um post do Trump aberto para todo mundo é interferência estrangeira. Estão violando nossa soberania. Mas você ter uma ação de autoridades americanas pressionando as autoridades brasileiras para não aceitarem a eleição do Lula não é interferência? Ah, cacete. Aliás, como esquecer do que Barroso disse sobre essa interferência americana? Se alguém tiver algum problema de memória, bota aí o vídeo do Barroso. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. E 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtém os seus cursos e os seus equipamentos. Olha aí, rapaz, o presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que pediu interferência americana nas eleições de 2022. O apoio foi decisivo. Esse tipo de interferência estrangeira pode, Lula. E a gente pode falar aqui sobre o caminhão de dinheiro que a USAID depositou no Brasil. Um caminhão de dinheiro para combater a desinformação e garantir a eleição do Lula. Os próprios americanos já vêm fazendo declarações nesse sentido. Então vem com esse papinho de soberania. Faça-me o favor. Faça-me o favor, Barroso. Mas, posta a declaração do governo Lula, o que o governo Lula poderá fazer sobre isso? O que o governo Lula pode fazer contra esse tsunami que é a fala do governo Trump? Absolutamente nada, além de uma notinha dando um chilique e a retirada de um embaixador com protesto diplomático. Vejam, eu não preciso nem ir muito longe. Poucas pessoas falam tão grosso quanto o Trump como Gustavo Petro,
presidente da Colômbia, amiguinho de esquerda do Lula. Veja, em um discurso dele no junho desse ano, mês passado, ele acusou o secretário de Estado, Marco Rubio, de liderar uma conspiração para derrubar o governo dele, violando a soberania da Colômbia. Latiu forte contra o Trump, porra, peitou os Estados Unidos, mostrou fodão. Porra, Pedro, que isso, fodão. O que aconteceu? Terminou escrevendo uma cartinha de desculpa. Mandou foi mal, tava doidão. Tem o foi mal, tava doidão aí, Bruno? Tem que entrar na nossa biblioteca. Foi mal, tava doidão. Dizendo que queria esclarecer o que havia dito e não acusou ninguém de nada. Imagina. Veja bem, essas imagens do Gustavo. Cara, eu adoro essa imagem, cara. Eu queria ter uma placa dessa na minha casa. Ai. Falou, fodão, grossão, e no dia seguinte, opa, foi mal aí. É a segunda vez, aliás, em que o Petro tenta bater no Trump e perde a briga. A primeira foi no início do ano com as tarifas. Então, assim, o que resta é mandar um foi mal, tava doidão mesmo. Nenhum país do mundo tem capacidade de exercer o que o Lula falou de reciprocidade em relação aos Estados Unidos. Seja em termos econômicos, seja em termos militares, seja em termos diplomáticos. Veja, o Irã foi atacado pelos Estados Unidos dizimou o programa nuclear do Irã e o Irã respondeu com reciprocidade. Falou para os Estados Unidos, eu vou mandar 10 mísseis a determinada hora, por favor, intercepte-os. Os Estados Unidos vão lá, intercept, agora estamos quites. Ideia de reciprocidade. É como se o Anderson Silva resolvesse me dar um soco na cara e eu falasse que eu tenho que exercer reciprocidade dando um soco na cara do Anderson Silva. E é por isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reagindo à nota dizendo não, é risível. A resposta virá da diplomacia. A resposta da diplomacia veio. O que veio a resposta da diplomacia? Os diplomatas do chanceler do Brasil tirou dele da reta e disse não, tem que virar as costas e seguir caso Trump sancione Moraes. Então os ministros do STF estão querendo dizer que não querem entrar em polêmica, jogando a bola para o Itamaraty. É mais ou menos como se o Anderson Silva passasse a mão na bunda da mulher do cara e ele falasse, não, eu não quero criar confusão, entendeu? A gente tem que seguir em frente. O cara, não, eu sou superior a esse tipo de coisa. Aliás, o Anderson Silva jamais faria isso, o Anderson Silva é um cara muito legal. Mas ele, um outro, passasse, o tio Sônia, pronto, passaria a mão na bunda da sua mulher e você falasse, não, temos que seguir em frente, isso aí, poxa, isso aí não tem que brigar por causa dessas coisas. Né? A bunda é uma parte como qualquer outra do corpo. Os risinhos, isso é risível. Risinho é um argumento de puta, como sempre disse o Olavo de Carvalho. É o que sentiram a porrada. Vão rindo. Riram. Primeira audiência. Projeto de lei. Os bichos foram cancelados. Acharam a notícia, né? Ministro do STF não querem entrar em polêmica com o Trump. Resposta para a diplomacia. Bom, a gente tem... Nossa, o programa de hoje está grande, né? Mas tem mais coisa a ser dita. Cada dia que se passa eu descubro que mais uma pessoa improvável assiste ao Paulo Figueiredo Show. É uma coisa impressionante, tá? Nós descobrimos primeiro que o Alexandre assiste, depois a gente descobriu que o Felipe Santos, o Érico Hilton, né, vulgo Érico Hilton, nos assiste, e agora a gente descobriu também que o pessoal da Globo News assiste o Paulo Figueiredo Show. Mandem, quando eu falo para vocês, mandem o programa para os seus amigos e para os inimigos, vocês estão levando isso talvez muito literalmente. Porque vejam o que o Otávio Guedes disse na Globo News hoje. Eu vou deixar o vídeo inteiro tocar aí, bota aí, Bruno. Esse push do Trump, eu acredito que o Bolsonaro ele deve muito mais ao Paulo Figueiredo que propriamente a seu filho Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo vinha trabalhando há muito tempo, há mais tempo que o Eduardo Bolsonaro, e virou assim uma espécie de guru nessa questão. Foi do Paulo Figueiredo a proposta para que Bolsonaro fosse ao Supremo ouvir ali aquela audiência de aceitação ou não da denúncia. Então partiu dele essa ideia, porque ele acreditava que o Bolsonaro, ele defendia que o Bolsonaro tivesse a mesma postura do Trump. E o Guga já contou isso aqui várias vezes, nas audiências, o Trump sempre tinha uma posição de enfrentamento, né, os críticos dele diziam que até de arrogância, e saía e falava mal ali do processo, da ilegalidade do processo, dizia que era perseguição. O Bolsonaro, no segundo dia da audiência de aceitação da denúncia, ele não comparece, fica num gabinete, e aparece, acho que chorando ali do lado da Damares, orando, e aí o próprio Paulo Figueiredo critica, dizendo que ele está passando a imagem de fragilidade que o Trump nunca passou.
Verdade. No interrogatório, o Bolsonaro não adota o tom que o Trump adota na rede social. O Trump foi muito mais duro com o STF, com o Alexandre de Moraes, sem citá-los, do que o próprio Bolsonaro. Na frente do Alexandre Moraes, o Bolsonaro não falou que estava sendo perseguido, não falou de perseguição, ao contrário. Chamou, em tom de brincadeira, o juiz para ser vice na chapa dele e ainda quis se desvencilhar dos grupos mais radicais. Tudo verdade. Eu agradeço aqui a audiência ao programa, Otávio. Um abraço para você. Mas, em primeiro lugar, eu quero rechaçar completamente essa ideia de que o Bolsonaro deve mais a mim do que ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho até que o Otávio talvez esteja reduzindo a importância do Eduardo Bolsonaro, que é fundamental por uma questão pessoal, de desgosto pessoal. Mas é inegável que o Eduardo Bolsonaro veio para cá e pouco mais de 3 meses depois nós estamos onde estamos, com o secretário de Estado dizendo que as sanções estão sendo analisadas e devem acontecer, com o posto do presidente dos Estados Unidos defendendo o Bolsonaro e todas as demais coisas que a gente tem feito aqui. Neste assunto em específico, sem viadagem, Eduardo Bolsonaro e eu somos um só. Neste assunto, especificamente, não é verdade para os demais, mas neste assunto, tudo que Eduardo e eu fazemos é discutido entre nós, às vezes divergências, é executado sempre de maneira conjunta. Tem coisas que só eu consigo fazer melhor e tem coisas que só ele consegue fazer. E o melhor de tudo é que vocês não acreditam. É uma relação onde não tem frescura, não tem vaidade, não tem, isso ele vai, não sei o que, pra mim, aqui sou eu que tenho que falar mais, aqui sou eu que tenho que aparecer, nisso você faz melhor do que eu, por favor, faça, nisso você faz melhor do que eu, por favor, eu faço, nisso eu faço melhor que você, deixa eu fazer, porra, eu acho que tem que ser isso, porra, eu acho que tem que ser aquilo, e é tudo feito, cara, é um negócio assim, política hétero com testosterona, não tem uma porra de uma frescura. Tudo é falado na lata, tudo é discutido de forma honesta, tudo é feito. Então não tem essa. É impossível dissociar o que é feito pelo Paulo do que é feito pelo Eduardo. Agora, dito isso, eu quero deixar claro aqui, eu não preciso dos louros dessa situação por um motivo muito claro, eu não sou político. O Eduardo é. E o Eduardo não só é político, como é o político com quem eu mais me identifico. E quem eu venho defendendo abertamente que deve ser o próximo presidente do Brasil, por ser o político mais qualificado do país. E eu digo isso com autoridade de quem convive bastante com ele. Poucas pessoas podem dizer que conversam mais com o Eduardo do que eu. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que hoje a pessoa mais qualificada para ser presidente do Brasil, mais qualificada do que o próprio pai. O pai tem um lugar da vez na fila e talvez seja o que o povo brasileiro quer e o povo é soberano. Mas eu posso dizer a vocês que, em termos de ter preparo e qualidade, o Eduardo é ainda melhor que o pai. Ele é substancialmente melhor. Então não há louro que seja do Paulo Figueiredo e não seja também do Eduardo. É impossível dissociar. Lembrem-se sempre disso. A dívida de gratidão deve ser uma dívida de gratidão com Eduardo Bolsonaro. E eu digo, embora o meu alinhamento com o Eduardo nesse aspecto seja total, as minhas divergências com o pai Jair são difíceis de serem sanadas. E eu digo isso, Jair é um ótimo homem, é uma pessoa que é o melhor para o Brasil, é uma pessoa adorável, gosto muito dele pessoalmente, é um patriota, mas em termos de estratégia, como diz e chama a atenção o Otávio Guedes, todo mundo que assiste o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sou um ferrenho crítico do Bolsonaro. E digo abertamente aqui no programa que boa parte dos problemas que nós temos hoje são consequências das péssimas escolhas tomadas por ele. E eu digo para vocês, tem muitas coisas que às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu não posso falar porque são ditas a mim em reserva. E eu preservo essa reserva. Mas podem ter certeza, tem dias que eu me revolto e fico desesperado, porque, meu Deus do céu, o presidente Bolsonaro não pode ver um acordo ruim que ele já quer fazer. Não tem xadrez 4D. Não tem xadrez 4D nenhum, meu Deus. O Bolsonaro não enxerga uma jogada à sua frente dele. Ora, um exemplo é a vinda do Eduardo para os Estados Unidos. A vinda do Eduardo para os Estados Unidos não foi apoiada pelo Bolsonaro. Jair Bolsonaro tentou de todas as formas demover Eduardo de não voltar para o Brasil. Ou seja, convencer Eduardo a voltar ao Brasil. Essas ações do Eduardo aqui, muitas vezes, são criticadas pelo pai, são vistas como radicais. Não pensem que há um alinhamento o tempo inteiro. O fato de eu poder falar coisas que ele não pode falar, e nem sempre as opiniões são as mesmas, é claro que existe uma relação de filho e pai, mas essa é a vida como ela é. Eu digo a vocês, o que nós estamos tentando fazer é libertar o Brasil e o Bolsonaro a despeito do Bolsonaro.
Não é com apoio ou com ação do Jair Bolsonaro, não. É a despeito do que ele quer. Então o pessoal da esquerda pensa em gabinete do ódio, em imprensa. Eu pergunto qual é a estratégia do bolsonarismo. Bolsonaro vem a jornalista da Folha de São Paulo. Não, Bolsonaro falou X, então ele deve estar planejando uma estratégia para isso, não sei o quê. O Tarcísio se encaixa no plano de tal forma. Não tem plano nenhum, minha gente. Não tem plano, nós está ferrado. Bolsonarismo é um deserto. Não tem Eles não têm organização nenhuma. Não tem organização nenhuma, não tem plano nenhum. Quem tem... Os Estados Unidos têm um plano. Eduardo tem um plano, eu tenho um plano. O Bolsonaro, meu irmão. Se esses caras quisessem cometer um crime, organização criminosa, um golpe de Estado, meu amigo, ia ser um episódio dos Trapalhões. Qualquer ideia de Bolsonaro fazendo um movimento organizado de crime, um gabinete do ódio, é uma maluquice. Sabe quem percebeu isso e quem é a pessoa que melhor sabe disso? É o Alexandre. Por isso que ele deita e rola. Ele vê que é tudo errático, que um recua, vai um dia na audiência, como disse o Otávio Guedes, depois no dia seguinte não vai, porque mudou de ideia. E aí aparece num vídeo com a Damares, com a cara de choro, não tem como ser organizado, ninguém ia cometer um crime, as pessoas confiam no mito. Então, confia no mito, meu amigo. Só vi estratégia errada, todas as estratégias dando errado. Quantas vezes eu não falei, por exemplo, que o Bolsonaro deveria ter ficado nos Estados Unidos? Não só não aprendeu com a eleição, como não queria que o Eduardo viesse. Se o Eduardo não tivesse vindo, tá sem passaporte hoje. E todas as ações que nós estamos fazendo aqui não estavam acontecendo. Vejam, é isso que eu quero que vocês entendam. Se dependessem da estratégia do Bolsonaro, esse post do Trump não teria acontecido. As pessoas precisam entender isso. Estratégia de Bolsonaro é ouvir Michel Temer, porra. Só que hoje, nos Estados Unidos, as pessoas que estão nos Estados Unidos não estão submetidas a Bolsonaro. E é isso que eu falo, façam o acordo dos caralhos que vocês quiserem no Brasil. Não vou cumprir o acordo aqui. Não vou. Me obriga, pô. Me obriga, não vou ficar aceitando os acordos horrorosos. Não vou aceitar acordo horroroso que vocês fizerem no Brasil. E aí vocês veem se as coisas que o Paulo Figueiredo fala que aconteceram, não aconteceram. Se a perseguição com os caras do 8 de janeiro, alguma das coisas que eu falei que ia acontecer em novembro e dezembro de 2022 não aconteceram. A perseguição dos patriotas, a perseguição ao Bolsonaro, os phishing expeditions. Então eu avisei ao Bolsonaro que a casa dele ia sofrer busca e apreensão 1 mês e meio antes de sofrer, pô. Eu tenho as mensagens. E não tinha nenhuma fonte no Supremo Tribunal Federal, não. Só sabia que era o passo que ele precisava. Eu avisei ao Cid que ele ia ser preso. Só tem mensagem minha no dia 8 de janeiro falando o que ia acontecer para o presidente se manifestar, se tornou público, e ele dizendo que não ia se manifestar. Tá tudo pronto, pô. Eu tenho que me submeter a isso? Não vou. Vocês desculpem, não vou, porra. Não vou. Se um dia eu me submeter, se eu achar que existe alguma coisa que eu possa fazer dentro de um governo Bolsonaro e eu ter que me submeter, por exemplo, quando eu for ministro da Defesa pelos primeiros 15 dias, aí eu vou ter que parar. E aí não vou conseguir mais fazer o trabalho que eu faço. Mas eu, até lá, meu amigo, contem com a minha honestidade. E o que eu faria nos Estados Unidos, eu já fazia a despeito do Bolsonaro antes, sem nenhum apoio. Passei a fazer com o apoio do Eduardo. E não está assumindo. Ministros do Supremo Tribunal Federal. As únicas pessoas que determinam o que acontece nos Estados Unidos são Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O resto, os acordos que vocês podem fazer com o Jair, façam à vontade. A trolha vai entrar, o Pegasus vai chegar da mesma forma. Esse é o recado. O Pegasus vai chegar da mesma forma. Sorte do povo brasileiro que o Eduardo tem visão estratégica, que o Eduardo tem testosterona e que o Eduardo entende o que tem que fazer, a despeito, muitas vezes, da vontade do pai.